Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante, sabe? Sobre a cuidadosa providência de Deus. Olá. E como isso se conecta, com os milagres na Bíblia. A fonte parece ser um estudo, talvez uma lição bíblica que explora isso. Isso mesmo. A nossa missão aqui é tentar desvendar essa diferença que o texto coloca. Tipo, a ação constante de Deus no mundo... Certo. ...versus aqueles momentos mais espetaculares que a gente chama de milagres. Sabe aquela ideia de que milagre acontecia o tempo todo? Sei. É comum pensar assim. Pois é, mas o texto diz que, olha, talvez não seja bem assim. Vamos investigar isso. Exato. O ponto central, na verdade, é a doutrina da providência divina. O material define isso como a atividade contínua de Deus. Contínua. Sim, sustentando, governando, dirigindo. Olha, basicamente tudo no universo, desde, sei lá, o crescimento de uma planta. Como tá lá no Salmo 104, né? Aquela descrição bonita. Isso, perfeito. Até o rumo da história, da política, Daniel 2, Provérbios 21 falam disso. Não é só o extraordinário, entende? Entendi. Então, tipo, a chuva caindo, as estações mudando, até a formação de um bebê no ventre, como diz o Salmo 139. Isso tudo seria parte dessa providência, mesmo as coisas que parecem, sei lá, normais, explicadas pela ciência. Precisamente, o texto bate muito nessa tecla. Deus é soberanamente ativo através das leis naturais, aquelas que ele mesmo estabeleceu. Ah, interessante isso. Ele usa as leis naturais. Exato. A fonte até cita um teólogo, Heber Carlos de Campos, que define providência de um jeito bem amplo. É Deus provendo, preservando, dirigindo, governando, até retribuindo e, olha só, cooperando nos atos das criaturas dele. Puxa, é bem abrangente mesmo. Nada escapa desse controle, desse cuidado constante, sabe? Mesmo na rotina. Tá, acho que peguei a ideia. A providência é essa mão constante, às vezes invisível, que mantém tudo funcionando o normal. Isso. Mas aí, onde que entram os milagres? Se Deus já está agindo em tudo, o que faz um milagre ser, bom, um milagre? Aí que fica interessante, né? É a distinção crucial que o material explora. Os milagres, segundo o texto, eles são vistos como maneiras, digamos, imediatas. E inesperadas. De Deus fazer algo que ele já faz providencialmente, só que de outra forma. Muitas vezes agindo fora das leis naturais que a gente conhece. E tem um ponto-chave que o texto ressalta. Qual? Eles não foram constantes. Não era algo do dia a dia. Pelo contrário, foram bem concentrados em épocas específicas da história bíblica. Concentrados, isso muda a perspectiva. Que épocas são essas que o texto menciona? Olha, o material aponta principalmente 3 grandes janelas assim. Primeiro, a época do Êxodo e da conquista de Canaã. Com Moisés e Josué, certo? Exatamente. Depois, um segundo momento forte foi o ministério dos profetas Elias e Eliseu, uma época de muita idolatria, né? Sim, lembro das histórias. Confronto direto. Isso. E o terceiro grande período é a época de Jesus e o comecinho da igreja, ali com os apóstolos. Entendi. Fora desses períodos, o texto sugere que os milagres, especialmente aqueles feitos por meio de pessoas, foram bem mais raros. Nossa, faz muito sentido pensar assim. Como se fossem pontos de exclamação de Deus em momentos-chave, né? Boa analogia, pontos de exclamação. E os exemplos que o texto dá, tipo, abrir o Mar Vermelho, depois o Rio Jordão, ou a multiplicação dos pães e peixes que a gente vê acontecer com Eliseu. Em 2 Reis, sim. E depois, claro, com Jesus várias vezes nos evangelhos. Parece mesmo que existe um padrão, né? Uma repetição em momentos cruciais. Exatamente. E o material acha isso fascinante, como esses eventos se conectam. Ele mostra paralelos Elias e Eliseu fazendo coisas que lembram Moisés e Josué. É verdade. E ambos esses períodos, de certa forma, preparam o terreno ou prenunciam os milagres de Jesus. A fonte vê nisso uma unidade na história bíblica, sabe? O mesmo Deus agindo. Através de pessoas diferentes em tempos diferentes. Isso. E o propósito também variava um pouco. Com Josué, por exemplo, abrir o Jordão foi para quê? Para confirmar a liderança dele para o povo. Tá lá em Josué 3. Para validar, né? Exato. Já com Elias e Eliseu,
Naquele contexto de idolatria pesada, os milagres serviam para reafirmar o poder do Deus de Israel sobre os ídolos e o compromisso dele com o povo, mesmo antes do exílio. Tipo o confronto no Monte Carmelo. Perfeito. Ou a cura de Naamã, o sírio. Eram demonstrações de poder muito fortes. Afirmações teológicas, na verdade. Entendi essa função de validação, de demonstração de poder. E com Jesus, o texto fala algo específico sobre os milagres dele? Especialmente depois daqueles anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento? Sim, fala bastante. A fonte ressalta que o impacto dos milagres de Jesus foi gigantesco, justamente por virem depois desse período mais quieto, digamos. Imagino. Mas o ponto crucial mesmo que o texto sublinha é uma diferença fundamental na natureza da ação. Qual seria? Enquanto os profetas como Elias ou Eliseu agiam como representantes canais do poder de Deus, Certo. Jesus é apresentado realizando os milagres como sendo o próprio Deus agindo ali diretamente. Entende a diferença? Ele não era só um instrumento. Ah, entendi. Ele era a própria fonte do poder divino ali, em pessoa. Exatamente essa a ideia que o texto passa. Ok, acho que a distinção ficou bem clara agora. De um lado, a gente tem a providência, a ação constante, sabe, abrangente, muitas vezes sutil de Deus, sustentando tudo. O universo, a vida. O normal, como você disse. Isso, o normal. E do outro lado, os milagres, que seriam intervenções mais diretas, espetaculares. Concentradas em pontos da história. Exato, e com propósitos bem específicos. Revelar algo sobre Deus, validar seus mensageiros. Perfeito, você resumiu bem. Providência é a regra, onipresente. Milagre é a exceção significativa, pontual na história bíblica. E qual a aplicação prática disso que o material sugere? Bom, deriva direto dessa distinção. A ideia é encorajar a confiança nessa providência que continua, sabe? Aprender a perceber o cuidado de Deus nas coisas do dia a dia. Mesmo nas dificuldades. Principalmente nelas, talvez. E cultivar gratidão por esse sustento constante, sem ficar esperando ou exigindo o espetacular o tempo todo. Entendi. Confiar no cuidado contínuo. Isso. Olha, isso deixa a gente com uma reflexão bem interessante pro final, né? Se a gente realmente absorve essa visão, a providência cuidando do normal e os milagres como esses atos pontuais, extraordinários lá do passado bíblico, como será que isso muda a nossa percepção? Boa pergunta. Será que a gente começa a valorizar mais os processos, as pequenas bênçãos de cada dia, em vez de focar só naquelas grandes intervenções ou nas crises? Fica aí a questão pra gente pensar.